Graça e paz, irmãos. Estamos juntos novamente nessa jornada de estudar a oração do Pai Nosso, mostrando que ela não é apenas uma oração a ser repetida. Afinal, Jesus havia dito para que os discípulos não se envolvessem nas vãs repetições. Então, a oração do Pai Nosso é uma oração modelo. E nós já começamos a ver aqui apenas uma pequena frase na terça passada, Pai Nosso. Nós ali nos conscientizamos que Deus, revelado por Jesus Cristo como Pai, é o Pai de todos, o Pai Nosso, e a reverência a se tratar com esse nome. Mas nós vamos nos aprofundar mais nessa reverência quando nós tratarmos dessa segunda frase. Hoje nós vamos ver: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. O que é que Jesus queria transmitir para nós ao mostrar aos discípulos essa oração? Descobrir que Deus é o Pai Nosso e muda a nossa vida de forma extraordinária. Agora, para algumas pessoas passa aquela ideia de que porque Deus é Pai, Ele aceita qualquer situação, que Ele vai aceitar qualquer coisa, ou seja, você vai viver de qualquer forma e depois, quando você morre, o Pai vai lhe acolher em casa. Mas não é bem isso do que a Bíblia nos ensina. A Bíblia diz também que Deus, como Pai, Ele açoita e corrige a todo filho que está errado para colocá-lo no caminho certo. Então, diz até que se Deus realmente é seu Pai, então você está experimentando a disciplina de Deus, porque Deus só disciplina aqueles que Ele recebe por filhos. Muita gente não aceita a paternidade de Deus, vive distante de Deus, vivendo uma vida egoísta, voltada apenas para si mesmo. E Deus, para essas pessoas, muitas vezes é apenas o pronto-socorro, onde a pessoa procura esporadicamente, lá quando está sofrendo. Então vamos examinar melhor aqui o que Jesus nos mostra, falando que o Pai que está nos céus, nesse nome que é cheio de santidade. Há muito o que aprender. Primeiro, quando eu digo Pai Nosso que estás no céu, eu coloco Deus acima de tudo. O céu é uma posição de autoridade, o céu é um mundo acima desse mundo, é uma realidade superior à nossa realidade. Aqui a revelação da autoridade suprema do Pai Nosso, do Deus Todo-Poderoso, desse Pai amoroso. Ele está acima de todos e não há ninguém acima dele, ninguém acima dele. O Filho, quando esteve aqui, Jesus Cristo, ele fez uma citação interessante. Ele diz: eu e o Pai somos um. Ele se coloca em pé de igualdade com o Pai, mas não em autoridade, porque quando os discípulos perguntam quando será a volta dele, ele diz que somente o Pai sabe isso, porque o Pai já estabeleceu essas datas. Então Jesus aqui na terra atribui a autoridade ao Pai. Olha o que é que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 15, 28. Porque nós sabemos que Jesus disse que recebeu toda a autoridade no céu e na terra, mas nós estamos entre a conquista de Jesus Cristo, estabelecendo o reino de Deus na terra, até a proclamação plena desse reino, que será a consumação dos séculos. E Paulo, fazendo uma citação sobre isso, ele diz: e quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, ou seja, quando todas as coisas estiverem debaixo da autoridade de Jesus Cristo, exatamente tudo, aí inclui a morte, Satanás e tudo, porque nós ainda convivemos com a morte. Embora Jesus tenha vencido a morte, não está consumada essa vitória, porque ela será consumada com a ressurreição plena. Aí ele diz: e quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou. Ou seja, Jesus Cristo, como Filho de Deus, na conquista plena da sua autoridade sobre a terra, ele vai colocar toda a sua autoridade debaixo da autoridade de Deus, o Pai Todo-Poderoso. O Pai entregou toda a autoridade ao Filho, mas o Filho honra o Pai e lhe dará toda a honra e toda a glória. Então o Pai que está nos céus é o Senhor supremo, é o Senhor da glória, é o Pai eterno. Jesus, quando fez referência a Deus, ele sempre dizia: tudo que pedirdes ao Pai, peçam em meu nome. Jesus nos deu a entrada à presença do Pai, mas ele diz que a autoridade é do Pai, é o Pai que concede, ele é a chave. Ele diz: tudo que pedir, peçais em meu nome. O Pai que está no céu, ele merece toda a nossa reverência quando nós estamos orando. Por isso que o mandamento, ele é tão severo, o mandamento que se refere ao nome de Deus. Em Êxodo 27 diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, pois o Senhor não terá por inocente
aquele que tomar o seu nome em vão. Aí você imagina quanta falta de reverência nós temos para com Deus, quando a toda hora se fala o nome de Deus e até em ajuntamento com outros tipos de palavreado, as pessoas usam o nome de Deus com muita frequência e sem nenhuma reverência. Isso é um fato. Então a oração do Pai Nosso, ela nos arremete a essa reverência ao Pai. Ele é o Pai Nosso que está no céu, é o Deus acima de tudo, acima de todos, que merece o nosso respeito. E Êxodo deixa bem claro: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Deus não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Ao fazer a oração do Pai Nosso e se portar com irreverência na vida, com o nome de Deus, nós estamos, de certa forma, afrontando ao Senhor. Então é muito importante que a gente entenda que a oração do Pai Nosso nos arremete a essa reverência ao nome de Deus, porque Ele é o Pai que está no céu, Ele é a autoridade maior. Paulo diz em 2 Timóteo 2,19: qualquer que proferir o nome do Senhor, afaste-se do mal. Ou seja, qualquer pessoa que diz ser cristã, que diz ter relacionamento com Deus, ela não pode querer ajuntar Deus no seu ajuntamento de pecado, de erro. Então, todo aquele que fala o nome do Senhor, que profere o nome do Senhor, deve também ter uma vida compatível a essa vivência com Deus, a autoridade, com Deus maior do que todos. Se você reconhece a Deus como Pai que está no céu, deve viver com reverência e respeito, e assim a gente faz, se afastando do pecado, das coisas que Deus reprova, porque a Bíblia é bem clara. A Bíblia mostra para nós aquilo que não agrada a Deus, ou seja, é o pecado aos olhos de Deus, é aquilo que é pecado aos olhos do Senhor. Porque muitas vezes nós estamos olhando para os erros do mundo e até convivendo com eles, olhando debaixo da visão humana. Ou seja, a sociedade aceita, então é normal, mas não é isso diante de Deus. O pecado aos olhos de Deus. Não importa se as sociedades e as culturas vão mudando, Deus não muda. E essa reverência, essa autoridade se deve ao Pai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. A referência à santidade de Deus é, sem dúvidas, uma das partes mais comprometedoras dessa oração. Você vê que Jesus começa dizendo que Ele é o Pai de todos e diz que Ele está nos céus. Aí faz uma referência: Ele é santo, santo, santificado seja o teu nome ou o vosso nome. Mas como devo eu, um pecador, me relacionar com Deus que é santo? Tem um exemplo no Velho Testamento muito interessante, quando o profeta Isaías, ele tem uma visão, ele é arrebatado, se vê diante do trono de Deus, e quando ele observa a santidade do Senhor, a pureza daquele lugar, de repente ele sente como um pecador que está desfalecendo, ele não encontra forças para estar ali, ele grita: ai de mim, eu estou morrendo, porque sou um pecador, eu habito um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E ele só consegue ficar ali porque ele é tocado pela santidade de Deus e purificado. Mas muitas vezes as pessoas não dão essa importância ao se relacionar com Deus, esquecendo-se que Deus é um Deus santo. E por ser santo, o Pai é diferente de tudo. Quando Jesus se refere a Deus com um nome santo, está dizendo que Ele é único, Ele é acima de tudo, Ele é diferente de tudo, não há nada igual a Ele. Então é assim que nós devemos nos relacionar com Deus. Não há um igual a Deus, não há outro igual. Não há um Deus como o nosso Deus, não há nenhum igual a Ele, não há um ser igual a Ele na sua plenitude. Por isso, o primeiro mandamento traz a advertência. Qual é a advertência do primeiro mandamento? Olha só que interessante, né? Não terás outros deuses diante de mim. Nada pode ser comparado a Deus. Ele é santo, seu nome é santificado, e por ser santificado é um nome separado de todos os outros nomes, ele está acima. Não há nenhum igual, a não ser, quando a gente fala de Jesus, da triunidade de Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, porque não há separação entre eles, é um único Deus, é o único Deus, é o único Deus. Então nós devemos tratar o nome de Deus diferente de todos os outros nomes. A santidade de Deus faz referência também ao seu caráter, ao caráter santíssimo de Deus. Daí o profeta Isaías, diante da santidade de Deus, ele sentia que não poderia estar ali, diante de tanta pureza, e ele sendo impuro. Nós devemos ter em mente isso quando nós estamos orando a Deus. É o Criador, o Deus justo, aquele que é cheio de glória, de majestade, e por ser a maior autoridade,
ele faz tudo o que lhe parece certo e nunca erra. Porque uma das qualidades de Deus, por ser o supremo, o ser maior, ele não comete erros, Deus não erra. Deus está sempre certo e ele está sempre colocando as coisas no rumo certo, no tempo certo. A Bíblia diz que até mesmo quando o homem pecou, Deus já tinha um plano preparado para a salvação desse homem. Então, a referência à santidade de Deus nos impõe reverência, nos impõe uma vida santa quando nós tratarmos com Deus em oração. Como pecadores que nós somos, o único jeito de nos chegarmos a Deus é através da providência divina. Que providência é essa? O sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. O apóstolo João, também chamado o apóstolo do amor, quando escreve a sua primeira carta, ele diz aos seus leitores, ele diz que se confessarmos os nossos pecados, ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, através de Cristo nós temos não apenas o perdão dos nossos pecados, mas a purificação dos nossos pecados para nós estarmos diante do Senhor. Então, você vê que não é tão simples aqui, simplesmente orar, fazer a oração do Pai Nosso, como muita gente faz, simplesmente repetir as mesmas palavras, sem ter uma vida de reverência, sem ter uma vida de santidade, sem ter uma vida que realmente agrade a Deus. Quando orar o Pai Nosso, lembre dessas implicações, para que você não ore para a sua própria condenação, no sentido de orando e clamando a um Deus que é um Pai, mas que é um Deus que está nos céus e que é um Deus que é santo, você tratar isso tudo com irreverência. Então, é importante nós entendermos isso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Reverência. Reverência à autoridade de Deus, à superioridade dele. Quero deixar essa palavra para você meditar nela, amado. E quando você for repetir essa oração, você tenha muito cuidado, porque você se relaciona com o Pai que está no céu. Se relaciona com Deus que é santo, separado, acima, diferente de tudo e de todos, mas que quer a sua atenção, quer ser amado por você, porque Ele ama você. Então, nosso relacionamento com Deus é através de Jesus Cristo, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Que Deus abençoe você. Medite nessa palavra, compartilhe, no nome de Jesus. Deixa eu orar com você. Pai querido e amado, nós te somos gratos, ó Pai, porque nós podemos reconhecer a Tua santidade, a Tua grandeza. Louvado seja o Teu nome, engrandecido seja o Teu nome, Senhor, porque só Tu és Deus, Pai. Nos ensina, ó Pai, a caminhar contigo. Na nossa fé, no nome de Jesus Cristo, nós queremos que Tu nos ensine, que o Teu Espírito Santo venha nos dar sabedoria em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. E até a próxima. Vamos continuar na oração do Pai Nosso.